Fala então, pessoal. A gente tá eu, o Rodrigo e a Tayla aqui, né? Numa turma que não é grande, tudo bem, mas tem que cuidar, hein, pessoal? Vocês viram que esse conteúdo é complicado, complicado. Tá? Hoje, de fato, deixa eu tomar aqui, ó, na minha canequinha do Grêmio, porque finalmente meu tricolor desempenhou. Hoje a gente vai falar e começar a falar da aplicação de tudo que a gente viu nos manipuladores robóticos, e isso no nosso conteúdo é chamado de cinemática direta. Tá? A gente vai ver a cinemática e um pouquinho de dinâmica também, tá? Mas nessa parte do conteúdo a gente não está preocupado com as acelerações, digamos assim, ou seja, com a dinâmica, com a parte, com a origem do movimento, com as forças que originam aquele movimento. A gente só está querendo descrever os movimentos de manipuladores. Essa é a ideia básica por trás desse conteúdo que é conhecido como cinemática direta. E para a gente ter uma abordagem, digamos assim, padrão, né, a gente precisa entender como que eu vou anexar os frames a cada um dos links do manipulador. E para entender isso, óbvio que eu preciso, né, abordar questão de numeração, questão de aonde esses frames vão ser anexados em cada link, né? Também um pouquinho de terminologia, tá? Para introduzir vocês aos parâmetros de Dynavit-Ratzenberg, tá bom? Então, em resumo, essa é uma agenda da aula de hoje. Mas antes eu vou fazer uma certa introdução. Primeira introdução, tá? Quando eu vou representar os movimentos de um manipulador, né, eu coloquei aqui como exemplo esse manipulador planar, que a gente chama, né? É planar porque ele não vai sair de um plano, ok? E ele é um exemplo que eu sempre vou usar, primeiro porque é mais simples, embora exija a manipulação de seno e cosseno, vocês vão ver. Mas o fato é assim, quando eu quero representar os movimentos de um manipulador, eu primeiro vou nomear as juntas e nomear os links, tá? Os elos e as juntas em português. Eu vou usar terminologia em inglês muitas vezes para os links, porque eu tenho me acostumado a usar, tá, pessoal? O nosso link fixo, ou o elo fixo do manipulador, a gente vai dar um nome, ou um número, no caso, de 0. Então, nessa estrutura, o meu elo fixo, esse vermelho, eu vou dar o nome dele de 0. Então, de fato, eu já vou colocar aqui, ó, os elos são numerados de 0 até n, tá? Então, nesse manipulador, eu vou ter o n, é o número de juntas, inclusive, tá, pessoal? Mas vocês já vão entender. Então, nesse carinha, eu começo do elo fixo, que eu vou chamar de 0, né, e vou numerando conforme a sequência da cadeia cinemática, né? Então, esse elo aqui vai ser o elo 1 e esse elo aqui vai ser o elo 2. Tá? Então, nomeei os elos, perfeito? Depois eu vou, na verdade, isso é um passo até anterior, se a gente for ver, mas, enfim. Depois eu vou identificar os eixos das juntas ou dos pares cinemáticos, tá? E claro que cada junta vai linkar dois elos, tá? O eixo das juntas eu vou numerar de 1 até n. Tá? Então, por exemplo, para esse manipulador, na verdade é n-1, mas eu sempre gosto de estabelecer uma última junta lá na, na ponta do último link, tá, pessoal? Então, eu vou ter, nesse caso aqui, uma e duas juntas, tá? E esse carinha aqui, eu falei até meio que errado, mas eu vou ter um frame aqui na ponta também, né? Vocês já vão ver. Mas a numeração é de 1 a n, tá, pessoal? Então, falei até errado antes. Eu falei, n-1, não, é de 1 até n. O que vocês têm que entender é que cada junta, ou seja, a junta I vai ligar dois elos. Quais são eles? O I, até vou escrever, né? Liga elo I e I-1. Por exemplo, a junta 1 está ligando o elo 0 e o elo 1. Perceberam? A junta 2 está ligando o elo 2 com o elo
2 menos 1, que é o elo 1. E assim por diante. A gente tem que generalizar, porque os nossos manipuladores eles vão ter aí N links, tá? Então tá. Para qualquer manipulador, vai ser isso. Aí eu vou começar numerando de 0 o elo, o link. 0 vai ser o nosso link fixo. E conforme eu for avançando na cadeia, eu vou numerando os links. Agora, do primeiro link móvel, 1, 2, 3, 4, até N. E as juntas seguem nessa mesma vibe, sendo a primeira junta a junta 1 daí, que vai ligar o elo 0 com o elo 1, e daí eu sigo. Né? Junta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Entenderam até agora? Sim. Tudo tranquilo, né? É bem importante estabelecer isso como um algoritmo para solucionar qualquer problema. Sempre façam isso. Qualquer que seja o manipulador planar, 2D ou 3D, indiferente, sempre façam isso. Muito importante também já entender o seguinte, ó. A cada eixo, né, e aqui é meio chato para esse manipulador planar é meio chato, tá, pessoal? Mas eu vou redesenhar aqui com a minha péssimo desenho aqui. Mas vamos imaginar que ele é um manipulador, esse aqui é um manipulador planar, né? Mas que ele pode ser assim, né? Tá? Até que não ficou tão ruim. Agora eu estou vendo em 3D esse carinha aqui que está no plano, né? Enfim. Os eixos de rotação, até vou colocar aqui uma cor, cheguei aqui, no vermelho não pode ser, eu vou usar branco, né? Branco. Tá? O eixo que está aqui, ó, né? Na verdade, olhando no plano, ele vai estar aqui, né? Esse é o eixo no caso, rotação, que vai estabelecer a rotação do link 0 com o link 1. Então, esse carinha aqui, eu vou chamar de eixo, é a junta, de fato, é o eixo da junta 1, perceberam? Tá? E o movimento vai se realizar nesse sentido, porque é uma junta rotacional, é uma junta do tipo R. Tá? Nesse desenho, a gente tem que pensar que o eixo está entrando ou saindo do plano, né? Olhando, e a gente vai usar direto esse exemplo, então é bom já entender. E é bom também entender o seguinte, ó, sempre os nossos frames, eles vão ter o eixo Z, tá? Paralelo, né? E muitas vezes coincidente, né? Ao eixo da junta. Na verdade, sempre vai ser o próprio eixo Z do nosso frame, que eu vou associar, daqui a pouco eu explico, a gente vai associar um frame a cada junta, né? Sempre vai ter esse sentido. Né? Então, por exemplo, não importa o robô que eu esteja trabalhando, eu sempre vou dizer que tem um eixo, que tem um eixo Z aqui, que está alinhadinho com essa junta. Muito importante, seja essa junta rotacional, seja essa junta uma junta prismática, né? Então, se esse carinha for uma junta prismática, né? Vou tentar desenhar da melhor maneira possível aqui. Até estou usando a simbologia ali, né? Eu vou ter aqui o eixo da junta, o eixo Z vai ser sempre alinhado com o eixo da junta, né? Então, eu vou ter um Z aqui com certeza. O Z vai ser o ZN, que é o número da junta, tá? Não importa. Mas a gente sempre vai associar ao eixo de rotação ou translação da junta rotacional ou da junta prismática um eixo Z associado a um frame. Isso é bem importante. Então, nesse caso, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou ter um Z saindo aqui, vamos estabelecer saindo, né? Eu vou ter um Z saindo aqui, eu vou ter um Z saindo aqui também. Né? Então, eu vou ter 2 frames, tá, pessoal? No caso, mas enfim. Então tá, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Blá, 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 blá. Então tá.
que vai acontecer antes de eu mostrar para vocês como é que eu faço, como é que eu arbitro os frames, né? É importante que vocês entendam o seguinte, ó. Cada uma dessas juntas, elas vão ter um grau de liberdade só. A gente sempre vai trabalhar ou com junta rotacional ou com junta prismática, né? A gente vai chamar essa variável, né, que de fato vai ser, no caso, θ aqui, e no caso, um deslocamento qualquer aqui nessa junta prismática, a gente vai chamar genericamente ela de Q. Né? Então, Q é o nome que o Spong dá, tá? Mas isso vai mudar. Então, a minha variável de junta Q, I, ela pode ser tanto uma variável de ângulo, para a junta rotacional, quanto uma variável, eu vou chamar de D aqui, se a junta for prismática. Então, aqui é a junta prismática e aqui é a junta rotacional. Então, a cada uma dessas juntas, que nesse exemplo eu tenho duas juntas, né, eu vou ter uma variável de junta associada. Então, para esse manipulador planar, por exemplo, a gente vai dizer que ele é um manipulador com 2 graus de liberdade, ele tem duas juntas, tá? E são duas juntas rotacionais. Cada junta vai estar associada uma variável de junta. Então, como eu tenho a junta 1 e a junta 2, eu vou ter nesse exemplo dois ângulos, né? Eu vou chamar de θ1 e o θ2. Mas se um desses caras for prismático, eu vou ter, por exemplo, θ1 e D2, tá? Que essas são as minhas variáveis de junta, né? Q1 e Q2. Por que a gente diz variável de junta, né? Porque isso, de fato, é o que eu vou ter o controle no manipulador robótico. Tá? Eu vou manipular e vou atuar nos ângulos dessas juntas. Eu vou ter na junta 1 ali um encoder e um motor, que seja, né? Um motor elétrico. E na junta 2 eu vou ter um motor e um encoder também. Então eu vou controlar as minhas variáveis de entrada são o ângulo dessas juntas, por exemplo, né? Ou o deslocamento, inclusive, se eu tenho uma junta prismática, né? Mas o fato é assim, ó, no manipulador eu vou ter um conjunto de variáveis de juntas. Variáveis de junta. Né? Q1 nesse exemplo, Q2, mas na verdade eu posso ter 3 pontinhos aqui, eu vou ter N juntas. Tá, pessoal? E o que isso vai produzir? É importante que vocês entendam isso. De acordo com o tamanho desses links e também como a junta é construída, porque essas juntas elas podem ser bem complexas, né? Eu posso ter uma junta de torção, eu posso ter uma junta de revolve, que me fugiu o nome, né? De revolução. O meu, eu tinha aqui, agora eu não tenho mais, né? Que coisa. A minha... Estou procurando. É que o meu tripé não está mais aqui. Mas, enfim, a minha junta ela pode ser uma coisa assim, por exemplo. Eu posso ter uma coisa meio torta, entendeu? Que rotaciona. Então, ela não vai ser, de fato, bonitinha, assim. Um eixo vai estar sempre alinhadinho com o outro, não. Normalmente eu tenho aí uma geometria do link, né, que vai complicar um pouquinho, né, o meu estudo, tá? Mas o fato é o seguinte, a minha entrada vai ser as variáveis de junta e de acordo com a morfologia, digamos assim, eu não sei se essa é uma palavra que é utilizada na robótica, né, com a anatomia de fato do manipulador, dado uma entrada de variáveis de junta, eu vou ter como resultado, tá, duas coisas importantes. Né? Eu vou ter como resultado uma orientação, vamos imaginar aqui que eu tenho esse ponto, é o meu ponto de interesse, é o meu punho do manipulador, tá? Esse ponto ele vai ter uma certa orientação no espaço em relação ao frame fixo, tá? E uma certa posição. Então, esse ponto aqui ele pode assumir, se vocês fizerem um exercício mental, ele vai assumir um círculo, né? Eu vou conseguir, vamos imaginar que essa junta 2 aqui ela esteja
alinhada com essa junta, perdão, vamos supor que o link 2 está alinhado com o link 1, ou seja, a variável de junta 2 eu posso dizer que é 0. Se eu fizer variar essa primeira junta aqui, eu vou percorrer um círculo, e essa é o workspace desse manipulador, né? Se eu for pensar. Porque ele é bem simples, né? Então, ele vai ter um círculo, o workspace vai operar aqui dentro. Tá? Então, todas as possíveis localizações do órgão terminal, tá? É uma dos interesses quando eu modelo um manipulador. Eu quero saber qual que é a posição, por exemplo, da ferramenta, lá, da ponteira da solda. Tá? Só que, além disso, eu quero saber qual é a orientação que esse ponto vai ter no espaço também. Porque eu posso chegar nesse ponto com o meu apontando para cá, por exemplo, mas daí a questão fica, eu posso chegar nesse ponto que é bem no extremo apontando para baixo? Né? A resposta é não, né? Se eu imaginar que a direção aqui, ó, eu tenho uma orientação para cá, bem nas bordas aqui do workspace, eu só vou chegar apontando para fora, né? Tá? Então, o que acontece? Para modelar a posição final de um manipulador, eu preciso saber a posição de fato, tá? Mas eu também preciso da orientação. Então, dado um conjunto de variáveis de junta, isso vai me produzir uma orientação R, que a gente já viu, né? E também a posição do meu órgão terminal. Isso aqui, vamos imaginar que eu queira saber realmente do órgão terminal do manipulador. Tá? Então, aqui eu vou ter 0 e 1 pela transformação. Então, isso aqui vai ser modelado com uma matriz H, que a gente está trabalhando até agora. Essa matriz H ela vai conter a orientação de um frame específico, que vai estar anexado lá na ponta do manipulador, e, literalmente, a origem desse frame, tá, no espaço. Esse problema, ó, de sair do Q, das variáveis de junta, e chegar na orientação e posição de um órgão terminal, de um manipulador, esse problema é conhecido como cinemática direta. Tá? Então, é literalmente as operações matemáticas que eu preciso para, saindo de Q, né, chegar na orientação e na posição de um frame específico no manipulador. Tá? E existe o problema inverso também, que é conhecido como cinemática inversa, que é bem mais complicado, né? Que ele me diz o quê? Para esse robô, eu quero chegar apontando lá, com a minha ferramenta apontando para cima em tal ponto. Quais são os ângulos em que isso é possível? Que faz com que essa posição seja alcançada com essa orientação. Então, esse é um problema bem mais complexo, tá, pessoal? Não é uma coisa fácil, de fato, de se fazer, a gente vai ver futuramente, porque para entender o problema da cinemática inversa, eu primeiro tenho que entender o problema da cinemática direta, que é o que a gente vai ver nessas duas próximas aulas, tá? Então, como é que eu faço isso, né? É óbvio, tá, pessoal? Vamos imaginar, e esse é um problema que eu já posso resolver. Vamos imaginar que esse link aqui tem a distância 1 e esse link tem a distância 2 desses pontos. Bom, então tá. Então, se eu tenho um ponto original, eu tenho essa distância, eu tenho essa distância. Se eu sei esse ângulo e se eu sei, né, esse ângulo aqui, eu consigo literalmente calcular qual que é a distância aqui desse ponto em relação a esse ponto fixo, né? E também consigo imaginar qual seria a orientação desse ponto em relação a um frame fixo que está preso aqui. Tá? Mas esse é um problema simples. Né? Eu quero conseguir fazer isso genericamente para um problema mais complexo, e não só para um problema planar. E é exatamente para isso que a gente vai ver como que eu modelo cada uma dessas juntas, tá bom? Então tá, vocês já entenderam o problema do que a gente vai fazer agora, né? Agora a gente vai entender, né? Como fazer isso,
que é um procedimento um pouquinho mais complicado. Então tá. O que vai acontecer, pessoal? Primeiro ponto que vocês têm que entender. Cada uma dessas juntas, por exemplo, a junta 1, ela vai me trazer os pontos do link 1 para o link 0. Por quê? Porque a gente já viu, inclusive, né, que se eu associar um link, um frame a esse link roxo, se eu sei a relação do link, do frame, desculpa, que está associado ao link roxo com o link 0, que é o link fixo, que é o meu link fixo aqui, eu basicamente consigo trazer qualquer ponto que está referenciado nesse espaço roxo aqui para o meu espaço fixo vermelho, se eu for imaginar. Tá? Se eu tenho a relação do link... se eu tenho a relação do link 0, que é o link fixo, com o link 1, tá? E eu tenho a relação do link 1 para o link 2, e eu tenho ali a relação do link 2 para um link 13, para um link 4 e para um link 5, tá? Se eu conheço qual é a relação de dois links sucessivos, eu posso compor, né, mediante a transformações, né, lineares, ou homogêneas, perdão, eu posso compor qual é a relação do elo lá da ponta do manipulador para o meu elo fixo, tá? Simplesmente fazendo o produto dessas relações. Então, o que a gente vai estudar agora? A gente vai estudar como que eu estabeleço, tá, o que a gente chama de matriz de transformação, digamos assim, de um par cinemático. Tá? Então, a gente vai estudar dois links, como que eles se comportam um em relação ao outro, e depois a gente vai generalizar isso para um manipulador que tenha N links, tá bom? Então, tá, eu acho que até eu vou pular, porque isso aqui, as matrizes de transformação, a gente já trabalhou bastante, né? Mas tá, eu vou falar porque é importante. Eu vou falar basicamente. Então, vamos imaginar que eu tenha dois links. Um link aqui. Eu vou representar mais simples aqui para não precisar ficar desenhando que nem um louco. Tá? Tá? Então tá. Vamos imaginar que eu tenha... Até vou colocar mais um aqui lá para mostrar. Tá? E essas juntas aqui, claro, eu posso numerar elas se vocês quiserem. Vamos imaginar que é junta 2, aqui é junta 3. Pergunta, pessoal. Se essa é a junta 2 e se essa é a junta 3, né, como é que fica a numeração dos links aqui? Só para ver se vocês pegaram. Cri, cri. Só estou ouvindo a chuva aqui. Só ouço a chuva cair. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Uhum. Tá, Teta 2, teta 3? Tá? Não, como é que vai ser o número dos links, pessoal? Se essa é a junta 2 e se essa é a junta 3. A junta 2, ela liga quem? O elo 2 com o elo 1, né? Então, eu vou ter um aqui, o nome do elo, e aqui é o elo 2, e esse aqui é o elo 3. Tá? Cuidado com isso, tá, pessoal? Alguns livros usam uma nomenclatura diferente, né? Uma regrinha diferente, digamos assim. Então, o que vai acontecer? A cada um dessas juntas e desses, consequentemente, desse elo, tá? Eu vou associar uma matriz de transformação, que eu vou chamar de AI.
tá? Ou, nesse caso, A2 e, nesse caso, A3. Tá? Então, genericamente, vai ser AI. Tá? Essa matriz de transformação, obviamente, pessoal, ela vai ser função da variável disjunta, ou seja, eu vou ser um AI que é função de um QI, que é a variável disjunta. Por exemplo, essa junta 1, eu vou ter associado a ela o que a gente chama de A1 de θ1. Por que θ? Porque é uma junta rotacional. Tá? E esse A1 vai ser literalmente um H, né? Vai ser uma matriz de transformação homogênea que ela vai o quê? Ela vai relacionar, tá? O meu, digamos assim, sistema associado a esse link, a essa junta, ou seja, o sistema I, e vai levar esse carinha para o meu frame I-1. Eu sei que é estranho, mas é literalmente o que eu falei antes, tá? Só que aqui eu coloquei nomes, né? Então, por exemplo, ó, essa junta 1, quando eu modelar ela, pela forma que eu vou modelar logo mais, tá? Eu vou ter uma matriz de transformação, então, no exemplo, né? Eu vou ter uma matriz de transformação A1, que é função de θ1, que vai servir para nós exatamente como uma transformação homogênea que leva todos os pontos representados no frame 1, tá? Ou seja, no link 1, para o meu link 0. Tá? Eu vou ter também uma matriz A2, que é função da variável disjunta 2, que vai me levar todos os pontos do frame 2 de volta para o frame 1. Entenderam? Captaram a mensagem? Né? A gente vai estudar como que eu represento essas matrizes A1, A2, uma matriz AI genérica daqui a pouquinho, porque não é uma coisa simples, não é que nem esse desenho planar aqui, vai ser uma coisa no espaço 3D, ou seja, eu vou precisar de mais coisas para representar. Não é só, um detalhe muito importante, olha só, né? Essa matriz A1, A2, A3, que vai estar associada a cada link, ela não é só função da variável disjunta. A variável disjunta é a única coisa que é variável. Tá? É a única coisa que é variável. Os outros parâmetros que modelam essa matriz A, né, vão ser fixos e vão ser função, claro, da anatomia do manipulador. Por exemplo, já vou tirar um exemplo. Né? Um dos parâmetros que é importantíssimo é a distância, que é chamada de comprimento do link. E isso aqui não muda de robô para robô. Né? Não é que não muda de robô para robô. Não vai ser variável, não muda com o tempo. Pelo contrário, os robôs eles são o mais rígidos possível. Nossa, essas frases ficou terrível, mas vocês entenderam, né? A rigidez é uma coisa muito importante nos manipuladores, justo para garantir precisão, tá? Existe também outra variável importante, que é essa distância aqui, ó. Essa distância ele é chamada de deslocamento de link, ou deslocamento de elo, tá? Que não é o tamanho do link, mas é um deslocamento que os links vão ter um em relação ao outro, tá? E também, isso aqui vai ser fixo para essa junta, para esse tipo de junta rotacional. Tá? Existe uma terceira aí que a gente vai ver daqui a pouquinho, que é torção, né, de link, que é quando o link tem uma torção em relação à entrada e saída. Por exemplo, se eu tenho, de fato, um link que ele entra com um ângulo e sai com outro. Né? Isso é bem comum. Por exemplo, se eu tenho esse carinha aqui, ó. Vou tentar desenhar, não é fácil. Tá? Vamos imaginar que eu tenha um link que faz assim, ó, chega assim. Tá? Mas daí aqui
O outro link, ele sai ao contrário. Aqui, ó. Nossa. Espera aí. O outro link, ele vai ser assim aqui, por exemplo. Não, o meu desenho é terrível, né, pessoal? Mas o que está vendo? Ó? Esse carinha aqui, ó, ele vem num sentido, né, mas daí a rotação é feita no outro sentido. Não sei se vocês entenderam. Tá? Esse carinha aqui, o eixo Z, se eu olhar aqui, ó, o eixo Z de um frame vai estar aqui, o outro frame vai estar aqui. Ó. Então, eu tenho uma diferença entre os Zs. Eles não são que nem esse exemplo, paralelos, os Zs. Os eixos das juntas aqui são paralelos. Né? O eixo dessa junta está saindo, o eixo dessa junta está saindo, está apontando para nós. Então, esses dois carinhas, se eu desenhar, eles vão ser paralelos. Ó. Eu vou ter um aqui e um aqui. Nesse carinha, não, eles são perpendiculares, na verdade. Né? Eu vou ter um assim e o outro perpendicular aí. Tá? Então, nesse caso, também esse ângulo é um dos modelos, é uma das coisas importantes quando eu estou modelando juntas de manipuladores. Tá? Então, é importante vocês entenderem que essa matriz de transformação, ela é função da variável de junta, mas eu represento assim só porque a variável de junta é a única coisa que vai variar naquela junta, de fato. Mas ela tem uma geometria que não é, muitas vezes, simples, tá ok? Mas depois que eu estabeleci quais são todas as matrizes de transformações das juntas, isso aqui eu falei que era o exemplo, né? Usando a composição das transformações que a gente viu, eu posso encontrar qual é a matriz de transformação, e daí ele, não sei por que cargas d'água, ele chama literalmente de T aqui, que vai me trazer pontos de um frame específico, por exemplo, nesse caso o frame 2, para o meu elo, ou para o meu frame fixo T2. Isso aqui vai ser simplesmente o produto das transformações de cada junta, ou seja, vai ser o H10 vezes um H21. Em outras palavras, tá? Para referenciar, para descobrir pontos em relação ao two-frame, trazer eles todos para o frame fixo, eu simplesmente vou fazer A1 vezes A2, e não posso esquecer que T2, 0, vai ser um A1 que é função da variável de junta 1, vezes um A2, que é função da variável de junta 2. Se eu mudo Q1, eu mudo A1 e, consequentemente, eu vou mudar tanto a orientação quanto a posição do frame lá na ponta do robô. Então, eu vou ter R20, D20, 0, 1 como resultado dessa operação. Então, para uma entrada Q1 e Q2, eu vou ter como saída uma orientação e uma posição final. Coisa que a gente já viu, a gente já fez isso, só estou agora nomeando isso como a gente vai trabalhar mesmo. Ah, o A1 da junta 1, qual é? Ah, o A2 da junta 2, beleza. Tá? Beleza pura, pessoal? Estão me acompanhando? Sim. Tá? Show de bola. Tô gostando, tô gostando. Eu sei que parece que eu tô até falando, repetindo muitas vezes a mesma coisa, mas é para entrar mesmo, é para ser uma coisa assim, para entrar na mente de vocês. Tá? Deixa eu começar aqui embaixo, então. Deixa eu nomear esses quadros aqui. Quadro 1, quadro 2. Tá? Então, o que acontece agora? Agora a gente vai ver quais são os parâmetros para modelar qualquer junta de qualquer manipulador. Né? E eu vou dar nomes, embora não seja, isso aí não seja uma coisa, como é que se diz? Não é uma unanimidade entre os autores, tá, pessoal? Mas a matriz que modela uma junta A, que eu vou chamar de AI, né? Que seja, AI da variável de junta QI, ela sempre vai ser obtida fazendo 4 operações, tá? Que eu vou listar aqui. Ó. É uma rotação em torno de Z por um ângulo de θ,
vezes uma translação, chama de TR aqui, tá, pessoal? De novo, em torno de Z por uma distância D. Isso é importante e eu já explico por quê. Eu vou ter uma translação em X por uma distância A. E aqui, pessoal, muita gente chama isso aqui de R também, tá, pessoal? Esse A aqui, em alguns livros, é bem comum encontrar R. Porque isso vai ter, numa junta rotacional, vai ser como se fosse o raio da rotação, mas enfim. E, finalmente, eu vou ter uma rotação em torno de X por um ângulo de alfa. Tá? Então, eu vou ter, se vocês analisarem, 4 variáveis para descrever. Se eu imaginar que a junta ela tem... Se eu imaginar, por exemplo, que a minha junta é elástica, né? E se eu der todas as liberdades possíveis, não é todas, inclusive, tá, pessoal? Tem algumas limitações, fique claro. Né? Com o tempo vocês vão entender, né? Mas se eu puder ter essas 4 variáveis, né? Eu até vou, para não confundir vocês. Tá, não, na verdade eu vou deixar aqui, K. Tá? Tem nomes essas variáveis, mas o que vocês têm que entender, o QI, se a junta for rotacional, o θ vai ser a minha variável, e essas 3 aqui vão ser fixas. Tanto D, A e alfa vão ser fixos. Se a junta for prismática, D é variável, e o resto aqui vai ser fixo. Tá? Eu não vou ter situações em que o A é variável, o alfa é variável, tá? Mas aí que tá. Isso que que eu vou mostrar aqui para vocês, essa forma de representar uma junta qualquer, com esses parâmetros θ, D, A ou R e alfa, são conhecidos como os parâmetros de Denavich-Ratzenberg. Ratzenberg. Acho que eu acertei. Vou procurar no Google para ver se não errei o nome desse infeliz aqui. Denavich Hartenberg. Denavich Hartenberg. Botei um S aqui, hein? Hartenberg. Denavich Hartenberg. Nossa, errei feio aqui, hein? Hartenberg. Não, esqueci um S. Hartenberg. Né? Eles são chamados de DH, né? Ou parâmetros DH. Tá? Por quê? Porque eu posso ter outros parâmetros para modelar, assim como eu expliquei para vocês que eu posso representar uma rotação com os ângulos de Euler ou com os ângulos pitch, row e yaw, que seja, tá? Mas essa é uma descrição mais difundida aí das juntas para manipuladores. Θ é conhecido como rotação do eixo ou ângulo de junta. Então, ângulo de junta. D é conhecido como deslocamento, né, do elo. O A é conhecido como tamanho do elo, né, ou comprimento do elo, quando fala, acho que comprimento é mais bonito. E o alfa é conhecido como torção de elo. Que também, o ângulo de elo também pode ser, mas o ângulo de junta eu acho que faz mais sentido. Sei que ficou horrível aqui, mas é só para vocês terem uma coisa para acompanhar. Tá? E eu gosto de explicar isso não usando o manipulador de fato, tá? Desenhando, porque é uma coisa chata de desenhar. Tá? Vamos imaginar que essa forma de representar o elo, o par cinemático, é literalmente fazendo essas operações em torno do eixo corrente, do frame corrente, na sequência.
Tá? Como eu tenho multiplicações à direita, eu posso imaginar que primeiro eu faço uma rotação em zθ, depois eu faço uma translação em torno do z corrente por uma distância d, depois eu faço uma translação em torno de x corrente uma distância a, e por último eu faço uma rotação em torno de x corrente alfa. Tá? Bem simples, eu vou desenhar que nem a minha cara, assim, mas vocês vão entender, eu espero, né? Então, eu vou o seguinte, ó, eu vou partir do frame fixo, vamos imaginar, frame fixo não, esse frame aqui, imaginem que é um frame que está associado ao elo vizinho. Tá? Então, esse carinha aqui está associado ao elo I-1. Tá? O meu frame que vai estar associado ao elo I, ele primeiro, ele vai ter uma relação com esse frame dada por essa operação. Então, o que vai acontecer? Eu primeiro rotaciono o Z em torno de Z θ graus. Então, o Z está aqui. E lembrem-se que esse Z, isso é bem importante, eu quero que vocês me acompanhem nessa parte. Ó. Esse Z, ele está associado, né, a um eixo de uma junta. Seja rotação ou seja translação, não importa. Esse Z aqui, ele vai estar associado a uma junta. Né? Faço uma rotação em torno de Z por um ângulo de θ. Então, eu vou pegar e rotacionar essa porcaria aqui, θ graus. Tá? E isso vai, óbvio, começar a deslocar um frame em relação a esse frame preto ali. Tá? Isso aqui é conhecido como ângulo de junta. Tá? Então, o ângulo da junta sempre vai ser a rotação em torno do Z que um frame vai ter em relação ao outro. Tá? Mas quando a gente for ver exemplos práticos na aula que vem, isso vai fazer mais sentido. Tá? Fiz a primeira rotação. Tá? Então, fiz o meu RZθ. Agora eu vou fazer o quê? A translação em torno do Z por uma distância D. Então, eu vou vir e vou seguir as minhas operações. Né? Eu vou deixar sempre o frame fixo marcado aqui, tá, pessoal? Para a gente não perder a relação entre as coisas. Então, eu vou ter o meu frame gerado pela rotação. Inclusive, isso aqui é θ, tá, pessoal? Isso aqui é θ. Só que daí eu vou pegar esse frame verde e deslocar em torno dele mesmo, do Z dele, que está alinhado com o Z. Né? Então, eu posso até imaginar que essa operação, não importa se eu faço ela em relação ao frame corrente ou frame fixo, inclusive, da pessoa, mas enfim. Eu vou deslocar uma distância D. Então, esse carinha aqui, ele vai pipocar para cima ou para baixo, se o D for negativo, tá? Pessoal, não tem problema. Mas ele vai se deslocar. Calma aí. Então, ele vai ficar aqui, ó. Tá? Todo mundo me acompanhou, né? Essa distância aqui é D. Beleza, pura? Tranquilo? Então tá. Vou continuar essas operações. Deixa eu ver como é que tá o espaço aqui. Eu acho que dá. Vou colocar. Então aqui o que eu fiz? Ó? Rotacionei. Aqui eu desloquei. Então fiz uma translação de Z uma distância D. Tá? Agora eu vou fazer a translação em X. Ó. Importante, eu nem marquei X aqui, mas vocês sabem. Né? X0, Y0, Z0. Aqui no verde eu tenho X, eu vou chamar de X corrente. Eu coloquei o nome 0 aqui, tá, pessoal? Mas esse aqui é o xi-1. Né? Mas eu vou fazer para 0 e para 1, mas qualquer pensamento vai servir também para i, i-1, ou i e i mais 1, se eu quiser. Tá? Que fique claro. Então, aqui vai ser o meu x1, o meu y1 e o meu z1. O x0 continua aqui, ó. x0, y0 e o meu z0 está aqui. Z0. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou transladar em relação a x1, tá? Por uma distância de A. Tá? Então, bora lá. Professor, isso aí tá chato.
Relaxa aí, cara. Relaxa. Relaxa. Tá aqui o frame fixo. Eu vou desenhar só o frame já torto aqui em cima, tá, pessoal? Mais fraquinho. Tá? Lembrando que esse alfa aqui, ó, eu quero que vocês comecem a imaginar, ó. Se eu fizer um tracejado aqui, ó, o θ, desculpa, tá aqui ainda, ó. Perceberam? Se eu imaginar que eu tenho um x paralelo aqui em cima, esse ângulo aqui, ele está aqui ainda. Eu consigo ver ele. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer agora uma translação em x por uma distância a ou r, tanto faz. Ó. Então, eu vou transladar em função desse carinha. O meu ângulo vai permanecer inalterado, o meu θ aqui. Ó. Tá? Mas eu vou percorrer essa linha aqui e trazer o meu frame aqui para frente. Ó. Ficou meio ruim aqui porque coincidiu com uma coisa. Eu vou desenhar um pouquinho mais para trás. Só um minuto. Calma aí, que eu não tenho régua. Ali, ó. Tá? Esse aqui agora continua sendo ó, Z1, X1 e o meu Y1. Importante, tá, pessoal? O ângulo está aqui. Se eu trazer aqui o frame fixo para cá, ó, o meu Y ele vai ter o ângulo aqui, θ também. Ó. Peraí. Aqui, ó. θ continua aqui também, ó. Tá? E é o mesmo θ aqui, ó, só que agora eu me afastei do x, né? x0. Mas ele continua aqui o θ. Ó. Tá? Por isso que eles chamam, isso é bem interessante, eu já vou começar a fazer o paralelo. Por isso que eles chamam às vezes de R. Essa distância aqui, ó, que eu desloquei, mas ficou horrível, peraí que eu vou tentar. Essa distância aqui, ó, peraí, vou tentar um jeito mais fácil. Peraí. Aqui. Essa distância aqui, ó, que eu desloquei é o meu A. Tá? Agora pense em a situação em que o A é fixo. Se eu mudo o θ, percebam que esse carinha aqui, ó, tá? Ele vai começar a circular em torno do frame fixo, né? Porque se eu tivesse feito um θ maior, o deslocamento original é feito em relação ao A. Então, se eu manter A fixo, D fixo e o θ variar, esse frame ele vai percorrer o quê? Um círculo. Por isso que às vezes eles chamam de R, porque é o raio de rotação se fosse uma junta R, né? Total. Se fosse uma junta R, né? E não uma junta D. Muito importante. Se for uma junta D, esse carinha aqui vai variar o D, vai variar a altura desse carinha em relação ao frame fixo. E ou vai ser o D variável, ou vai ser o θ. Tá? Importante isso. Última coisa que eu vou ter que fazer vai ser o twist, que a gente chama em inglês, né? Que é uma rotação em torno do meu x corrente por um ângulo alfa. Então, o alfa é a torção, é conhecido como torção de elo. Perceba uma coisa, essas duas, se eu imaginar que eu tenho, vou colocar em azul aqui, que eu tenho uma junta alinhada com esse carinha, e eu tenho uma junta alinhada com o meu carinha aqui. Vocês percebam que essas duas juntas, elas são paralelas. Tá? Então, as operações que vão ser realizadas nesse frame aqui, tá? Vão ser paralelas às operações. Se for uma junta rotacional, o próximo elo vai ser, se for RR, isso aqui vão operar tipo num plano. Pode ser que planos separados pela distância B, mas um robô vai fazer assim, o outro robô vai estar aqui, ó. Então eles vão atuar paralelamente, digamos assim, os elos. Tá? Isso não vai acontecer se existe um twist, que a gente chama, que é nessa situação. Porque daí o que acontece? Esse elo vai começar vai operar
num plano que não está mais alinhado com o plano do outro cara, tá? É chato, eu sei. Nós já estamos quase chegando lá para trazer isso para os robôs. Finalmente, o que vai acontecer? Ó? Eu vou desenhar só o elo fixo aqui mais para baixo. Só. Aí. Então, o que eu fiz? Ó? Eu rotacionei, aí desloquei para cima, translacionei, então eu vou desenhar aqui, ó, aqui, aí que eu vou desenhar, essa aqui eu vou desenhar um pouquinho melhorzinho que os outros. Espera aí, pessoal. Não é fácil. Não é fácil. Espera aí que eu vou mudar um pouquinho. Daí aqui. Eu tava aqui, ó. Eu tava nessa situação aqui, ó. Né? O meu frame eu vou desenhar aqui em um azul. Ele tava aqui, ó. O meu X1, ele tá aqui. Z1 e Y1. O que acontece agora, ó, pessoal? Eu vou rotacionar em torno do X. Tá? Por um ângulo, por um twist. Vocês têm que notar que a origem não vai mexer, claro, né? Mas quando eu rotacionar, o meu Z, ele vai se desalinhar com esse Z aqui, ó. Então, esse Z aqui vai vir para cá. Tá? O meu Y, ele vai subir, né, nesse exemplo, só porque eu rotacionei nesse sentido, ele vai vir para cá. Tá? E o meu X vai permanecer aqui, ó. Tá? Coisas que vocês têm que entender agora, ó. O meu D é literalmente a distância entre as duas origens, esses dois frames, projetada no Z0. Então, essa distância aqui, ó, é o meu D ainda, continua sendo D. Tá? E eu até posso pensar nesse D literalmente como a altura que o meu eixo X1 aqui, né, aonde que esse X1 aqui vai interseccionar o meu Z0. Tá? Porque seguindo essas operações, pessoal, eu sempre vou ter isso. Isso é uma lei para essa composição. O meu X1 sempre vai acabar interseccionando o teu Z0. Tá? Pelas operações que eu faço. Não vai ter como ser diferente disso. Tá? Isso é uma coisa importante. Então, se eu estender o meu X1, o D vai ser a distância do X1 até o meu Z0. A distância, perdão, se eu estender o meu X1, o D vai ser a distância dessa intersecção, perdão, até o plano X0, Y0 original. Né? Falei merda, né? Perdão. O que acontece? O teu A é literalmente essa distância aqui, ó. Uau, sempre vai ser. A distância desse ponto até o ponto da intersecção. Então, percebam que isso aqui forma ângulos retos, né? Olha só, isso aqui é um ângulo reto, né? Um ângulo reto, né? Então, são coisas que eu posso facilmente encontrar. Às vezes não é tão fácil assim. Mas seguindo um algoritmo que a gente vai ver na aula que vem, isso é fácil de encontrar para qualquer junta e para qualquer manipulador. Mas esses detalhezinhos são importantes, porque eu não posso arbitrar os frames que eu quiser, entendeu? Se eu quero modelar a junta seguindo esses parâmetros de Denavita, Etzenberg, trabalhando comprimento da junta, comprimento do elo, desculpa, torção de elo, né?
deslocamento e rotação, eu tenho que ter essas características quando eu arbitro os meus frames para modelar um robô específico. Tá? Esse é um detalhe importante. O meu θ, pessoal, a rotação, sempre vai ser a rotação aqui dessa projeção em torno do Z corrente, aqui, do Z fixo, do meu Z anterior, se eu for imaginar. Então, esse carinha, ele vai rotacionar θ aqui, ó. Tá? O meu D eu já falei, e o meu twist é bem simples de entender. É só olhar os Zs, né? Se os Zs eles não estão paralelos, o twist é literalmente o ângulo que os Zs foram alterados. Por exemplo, se eu estou trabalhando com uma torção de junta de 90 graus, eu vou ter um eixo, isso é bem comum, na verdade, 90 graus, eu vou ter um eixo Z perpendicular, né, ou ortogonal, melhor dizendo, ao outro. Tá? Se eu tenho um manipulador que por algum motivo eu tenho essa configuração, uma junta tem 45 graus, eu vou ter um twist aí de 45 graus. Tá? E assim por diante. Tá? A ideia, o que é agora, a partir desse momento, é estabelecer quais são os parâmetros para um determinado manipulador. E é por óbvio que a gente vai começar com o meu manipulador planar aqui, com esse exemplo que eu coloquei aqui, tá? Porque eu acho mais fácil para aplicar. E claro, a gente vai fazer e encontrar quais são os parâmetros de Danovitt-Ratzenberg para todos os exemplos que a gente fizer até agora. Até agora não, que a gente vai fazer a partir de agora. Meu Deus, isso é cansaço da semana, tá, pessoal? Para vocês entenderem de fato como eu relaciono todas essas operações bizarras aqui, eu tenho que desenhar em 3D para ficar melhor. Mas um detalhe, tá, pessoal, importantíssimo. Vocês já sabem compor isso aqui, porque a gente viu como é que eu faço uma matriz de rotação pura, a gente viu como é que eu faço uma matriz de translação pura. Então, antes de continuar para exemplos, eu até vou fazer para vocês aqui, ó, que o meu AI de Q, sendo que o Q ou vai ser o D ou vai ser o θ, tá? Nunca vou ter 4 variáveis nisso aqui. Vai ser, vou fazer com calma aqui, porque vai ser uma escrivinhação braba. Vai ser essa operação matemática aqui. Uma rotação em Z por um ângulo θ. A rotação em Z vai ser cosseno θ menos seno θ, seno θ, cosseno θ. Z vai levar o x positivo, tá certo. 0, 0, 1, 0, 0. Como eu não tenho nenhuma translação, 0, 0, 0. Aqui vai ser 1, 0, 0, 0. Tá? Vezes uma translação pura em Z vai ser 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, D, 0, 0, 0, 1. Uma rotação em X por um ângulo alfa, é uma translação aqui, né? Então vai ser 1, 0, 0, A, né? 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Tá? E por último, o twist, que é uma rotação em X. Então vai ser 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Daí a rotação em X é cosseno θ. O meu Y vai para trás, né? Então é menos. Ficou ruim aí, peraí. Então vai ser cosseno θ. O meu X vai ser o meu Y. Só um minuto, que eu sempre tenho que fazer isso, porque eu sempre me confundo. O meu Y fica positivo, né? Fica. Então é seno θ menos seno θ. Θ não, né? Isso aqui é alfa.
aqui é 0, 0, 1, aqui é 0, 0, 0, 0, tá? Matematicamente, qualquer junta vai ser, eu vou usar essa operação para modelar, sempre, que é usada na Witt-Heisenberg. Então, a questão é encontrar quem é θ, quem é d, quem é a e quem é alfa para qualquer junta. Tá? Lembrando que θ e d, um ou outro vão ser variável. A outra grandeza sempre vai ser fixa. Então, exemplo, né? Para o meu robozinho planar com duas juntas, então vamos imaginar, vou desenhar de novo aqui. Eu vou tentar desenhar ele em duas dimensões. Né? Eu não sou bom. Já falei que eu não sou bom para fazer isso. Por isso que eu vou representar ele com a nossa simbologia. Olha só que alegria. Eu tenho essa situação aqui, ó. Tá? Primeira coisa que vocês têm que fazer, numerar os elos, numerar as juntas, identificar os eixos das juntas. Isso é fundamental. Tá? Isso é que a gente vai sempre fazer. Então, esse aqui é o elo fixo, eu vou chamar de elo 0. Daí, a partir desse elo, elo 1, elo 2. Junta, junta 1, junta 2. Segundo passo importante. Sempre, sempre, na primeira... Isso, e aí que tá. Eu vou tirar o sempre e sempre, tá? Porque o nosso querido Craig, ele faz diferente. Tá? O Spong, ele vai sempre assumir, isso é o Spong que faz, tá, pessoal? Ele sempre vai associar a primeira junta ao meu frame fixo. Tá? Então, pode parecer um contrassenso isso, tá, pessoal? Mas o meu frame 0 vai estar na junta 1. O meu frame 1 vai estar na junta 2. Tá? Eu sei que parece um contrassenso, tanto que o Craig ele faz, eu acho que justo por causa disso, ele literalmente coloca sempre o frame 1 coincidente com o frame 0. Eu acho que justo para não ter essa divergência de numeração. Mas faz sentido, tá? Vocês têm que pensar no seguinte, o frame associado ao link 1 vai estar sempre na ponta do link. Foi assim que eu gostei de pensar. Tá? Então, a gente vai aprender, tem um algoritmo para literalmente estabelecer quais são os frames. Eu, no caso, Renan, eu vou já arbitrar, porque eu acho que é um problema mais fácil de digerir, tá? Então, esse carinha aqui, ó, eu vou colocar o meu Z aqui, ó. Esse carinha aqui, eu vou botar o meu Z para cá. E nessa ponta aqui, nesse carinha aqui, eu vou botar, não por acaso, o meu Z alinhado, tá? Eu tenho todos esses carinhas paralelos. Muitas vezes, muitos livros, para dizer que é paralelo, ele coloca duas linhazinhas aqui, ó. Daí fica bem claro que esses três carinhas são paralelos, tá? Mas, enfim. Esse carinha aqui, vamos dizer que é a minha origem 0. Esse carinha é a origem 1. E esse carinha é a origem 2. Tá? Esse frame 1 está associado ao link 1. E o frame 2 está associado ao link 2, que fica claro. Tá? Que acontece? Ó? Vamos imaginar... Por quê? Porque eu sei isso, mas a gente vai ver isso na aula que vem, tá? Que eu alinhe por algum motivo específico, ou porque eu quero alinhar, eu estabeleço que o meu X... X1 está aqui, ó. Então, o meu Z1 está aqui, X1 está aqui. O meu X2 eu boto para cá. Por quê? Porque eu quis, por enquanto. Tá? Aqui é o meu Z2. Esse aqui é o meu Z0
tá? E daí o meu x0, na verdade, pode ser arbitrado, tá, pessoal? Mas vamos imaginar, eu gosto de pensar normalmente no x sempre, sempre não, né? Agora ficou complicado, porque o z tá para cá, o z tá para cá, o z tá para cá. Então eu vou colocar o meu y para cima, e o meu x para cá. x0 e o meu y0. Por quê? Porque se isso aqui fosse planar, o meu frame fixo ficaria yx, como normalmente a gente está acostumado, né? Y vai ser a altura no plano e o meu x vai ser o deslocamento ali, mas enfim. O que acontece? Ó? Se eu tenho esses frames, faltou colocar o y, né? Nos outros dois. Y sempre regra da mão direita, tá, pessoal? Não importa. Já estou dando a boa para vocês. Eu ia colocar aqui, mas aí eu estou falando, a regra da mão direita. Então, o meu x, o meu y, o meu z, na verdade, né? E o meu y vai seguir a regra da mão direita. Então, para esse carinha aqui, o y ele vai ter que estar para baixo. E aqui eu vou ter para baixo. Não, peraí. Eu cometi um erro. Para cima, nossa, viajei total. E aqui eu vou ter y2. Tá. Se eu tivesse arbitrado esses carinhas aí, qual vai ser a nossa primeira preocupação? Tá? Eu vou estabelecer uma matriz para cada junta. Tá? Então, eu vou ter a matriz, ou a matriz de transformação A1, que é função da variável de junta 1, que é o θ, 1. E eu vou ter o A2, que é função da variável de junta 2, né, que é um θ também. Tá? Só que daí, para cada junta, eu tenho que descobrir quem que é o θ, no caso é a variável, né, para as duas, mas quem que é o d, quem que é o a e quem que é o alfa. Né? Então, vamos lá fazer isso. O que acontece, ó, pessoal? Eu sei que a aula está bem extensa hoje, mas eu quero terminar com esse exemplo para vocês não ficarem o final de semana viajando e não se perder na batata. Então, primeira coisa que tem que pensar, esquece as outras juntas, vê a junta 1. Tá? Na junta 1, olhem onde é que está o frame 1. Vocês têm que olhar a junta em si. A junta 1 está aqui, ó, pessoal. Né? Essa aqui é o eixo pelo qual o frame 1 vai variar. É isso que vocês têm que entender. Olha só. Se vocês mexem na junta 1, o frame 1 que está aqui em cima, ele vai girar, né? Perceberam? Ele vai seguir o baile aqui. Tá? Então, é isso que importa, né? Que a variável de junta 1 vai afetar o frame 1 em relação ao frame 0. Tá? Então, θ1 é a minha variável. Ele vai ser θ. θ1. Vai ser θ1. Não tem um valor. Tá? Agora, pessoal, se eu for buscar os outros parâmetros, por exemplo, o D. O que é o D? O D é o deslocamento, entre a origem do frame fixo, no caso, né, em relação ao meu frame 1, tá, contado a partir do Z. Então, vocês têm que olhar junto e pensar, ó, beleza pura. Essa é a origem O1. Essa é a origem O0. Qual é o deslocamento do ponto O? Se eu for pensar, ó, uma forma que eu gosto de pensar é o seguinte, ó, vocês têm que olhar o ponto O1, qual é a distância dele ao plano, o plano formado pelo x0 e pelo y0 e pelo x0. Então, o que acontece? Qual é a distância, qual que é a cota do ponto O1 em relação no eixo Z0 aqui, ó, pessoal. Então, se vocês imaginarem um plano aqui, qual que é a coisa que eu posso afirmar da origem O1?
Se eu tivesse olhando, se eu desço para o plano x0, y0, imaginem que eu sou uma pessoa que eu consigo me esgueirar por trás aqui e olhar esse sistema vendo ele do x0. Ó. X0 está apontando para mim, tá aqui, ó. O meu y0 está para cima e o meu z0 está aqui para o lado. Foi rotacionado no Z, professor? Ele foi rotacionado no Z, isso com certeza, né? Mas eu estou interessado em saber qual é a distância, qual é a altura do ponto O1 em relação ao plano x, y. Então vamos imaginar de novo, ó. Eu estou aqui, tá x, vou até botar, ó, vamos imaginar que eu esteja olhando, tá aqui, ó, olha meu olho aqui. Ah, mas é em relação ao XY1 ou XY0? XY0. Então eu estou olhando aqui, ó, estou olhando para o x, ó. Eu vou ver o y para cá, né? x0, y0. E eu vou ver o z aqui, ó, z0. Perceberam? Se eu meto meu olho aqui, né? Tá? Aonde que vai estar o O1 olhando assim? Se eu projetar o O1 nas coordenadas x0, y0 e z0. Eu vou ver o O1 mais ou menos por aqui, né? Conseguiram notar isso? Eu não entendi em que mais ou menos qual a direção de visão que o senhor está perguntando, assim. Olhando de frente, de cima, não entendi isso. Eu botei aqui, esse ponto está saindo, né? Esse ponto está apontando para nós, né? Então o meu olho está alinhado com o X, ó. Perceberam? Não, tá Sim, difícil, né? sim. Eu sei que Não, eu consigo enxergar. né? É como se eu tivesse com, é como se eu tivesse alinhado com o Z aqui, né? Eu tô aqui, ó. Cadê? Cadê minha cabeça aqui? Eu tô de costa, ó. Eu tô de costa olhando para o X. Se eu olhar para o X, o que que acontece? A minha visão está alinhada com o plano XY0, né? Eu vou ver que a origem do ponto O1, né, coincide com o plano x0 e y0. O que que significa? Significa que o meu D vale quanto? Vale zero, né, pessoal? Porque esses frames, eles estão no mesmo plano XY. Pode parecer ridículo falar isso, mas é que de fato, né? Eles não são paralelos, que fique claro, porque o meu Y está para cima aqui, ó. Tá? Mas vocês perceberam, na verdade, então, né? Mas enfim. Mas vocês perceberam que esse ponto e esse ponto, eles não têm deslocamento nenhum em Z. Nenhum. Tá? E o D é literalmente uma translação em Z. Então, o D é zero para esse exemplo. Tá? Não seria zero, e é bom que vocês entendam isso, tá, pessoal? Não seria um zero se eu tivesse esse manipulador assim, ó, por exemplo. Se eu tenho esse carinha assim, ó, e eu vou ter o outro elo deslocado aqui, ó. Nossa, é que eu desenho extremamente mal, né? Eu preciso começar a fazer uns modelos de papelão aqui para mostrar isso para vocês melhor. Porque eu sei que não é fácil de entender. Essa aqui é uma junta rotacional, de fato, ó. Tá mal desenhada pra caralho, né? Olha só, ela tá presa por um pentelho ali de coisa. Se eu tivesse essa situação, ó, e eu estabelecesse aqui nesse frame aqui, meu frame fixo aqui. Desenhei mal de novo. Desenhei muito mal, agora sim. Ali. Tá? Se eu estabeleço meu frame aqui, ó. Z. O Z tá para cima ali. Aí o meu X vai ficar ruim aqui. Mas vamos imaginar que aqui é a minha origem, ó. E esse frame eu boto para baixo aqui por algum motivo que eu não sei.
Eu quis botar para baixo. Hein? Vocês podem ver... Espera aí que eu vou desenhar melhor aí. O meu Z está aqui. Meu Z está aqui, então vamos imaginar, por algum motivo, que o meu Y... Até vou alinhar os Y, né? Não tem os X, né? Não tem por que não alinhar, né? Peraí, o Z, X, o meu Y está para trás. Tá? E aqui eu boto o frame aqui embaixo, porque eu quis botar, por algum motivo, eu quis botar para baixo aqui. Ó. Vocês podem ver que o Z0 e o Z1, eles são paralelos ainda. A diferença é que esse ponto aqui e esse ponto, eles não estão mais no mesmo plano, perceberam? Está aqui o plano, esse carinha está para baixo do plano YX. Tá? Então, na verdade, essa distância, na verdade, eu posso pegar aqui, fazer que nem eu expliquei lá. Se eu projetar o meu X, se eu projetar o meu X1, ele vai interseccionar aqui, né? Mesma coisa, se eu projetar o meu X1, que está apontando aqui para cima, se eu projetar ele até ele interseccionar o Z0, eu vou perceber que esse X1, ele coincide exatamente com a origem, né? Se isso acontece, o meu D é 0, porque eu não tenho nenhum deslocamento entre as origens em Z. Tá? Eu sei que é difícil, é um primeiro exemplo, tá, pessoal? A gente vai refazer ele na aula que vem, não se preocupem. Tá? Mas para essa junta específica, para esse carinha aqui, o D é 0. Tá? O alfa, quanto é que é o alfa? O alfa, vocês têm que olhar o Z1 e o Z0. Se eles são paralelos, o alfa é 0. Por quê? Porque o alfa é o twist, é quanto o ângulo entre o Z1, no caso, e o Z0. Tá? Então, nesse exemplo, vai ser 0 também. Tá? E a única coisa que faltou aqui é o A. Tá? E o meu A, pessoal, como é que eu vejo quanto que vale o A? Né? O A é literalmente o deslocamento da origem do frame contado na direção dele, do X dele mesmo. Né? Então, na verdade, o O1 ele está se deslocando aqui do O0 por X1 por essa distância aqui. Ó. Que é o comprimento do link nesse manipulador. Então, se essa barra tiver aqui, sei lá, 10 centímetros, o meu A vai ser literalmente a distância, 10 centímetros aqui L. Então, é uma coisa que depende da construção do manipulador. Então, o que acontece? D vai zerar e alfa vai zerar. A matriz de transformação para essa junta vai ser simplesmente uma rotação e uma translação fixa. Então, eu posso encontrar quais são as matrizes desse carinha. Pessoal, eu já estou com o tempo esgotado, eu começo a aula que vem refazendo esse exemplo, mas para esse frame 2 aqui em relação ao frame 1, eu vou ter literalmente a mesma coisa, só que a diferença é que, isso aqui é 0, tá? Para não confundir com o θ. Né? A única diferença é que a junta 2 vai ter a variável de junta θ2, e a distância do link vai ser provavelmente diferente dependendo da construção do manipulador. Tá? Pessoal, aula que vem eu volto com força e faço um outro exemplo, e faço mais outro exemplo, e faço mais outro exemplo. Tá? Agora a gente vai fazer exemplo até entender como que eu represento esses frames direito, tá bom? Beleza. Valeu então, pessoal. Aquele abraço. Se cuidem. A gente se vê por aí. Até mais. Até mais. Boa noite. Boa noite, bom final de semana para você. Se a gente não se vê sexta-feira, e não vamos se ver, né? Até. Abraço, abraço.